LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui com mais um ícone do agronegócio brasileiro em toda quinta-feira com Esgoda, no Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio, vendas, marketing, agricultura, pecuária e tamo junto. Deixe o seu joinha aí, deixe o seu positivo aí e vamos conversar um pouco hoje sobre tecnologias ligadas a melhoramento, principalmente em cima de sementes de milho híbrido. Estamos hoje aqui com o meu amigo Carlos Raupp, mais um ícone do mercado do agronegócio, que está hoje na sua propriedade rural lá em São Valério, no Tocantins. Vocês podem ver aí pelo fundo de tela dele que ele está na varanda da fazenda e não tem coisa melhor para isso. Acordamos cedaço, 5h30 da manhã, porque o dia pega e nós temos que ir em frente. Só para adiantar um pouco, a história do Carlos Raupp nós vamos contar um pouco, mas ele está com 38 anos de trabalho dentro da Pioneer, quando ele deixou a Pioneer, né? Depois de 30 anos de história, nós vamos mexer um pouco nisso. E, moçada, 38 anos de história em melhoramento na empresa que vou dizer para vocês, se não é a mais top, está entre as mais tops do mercado em genética, não é para qualquer um. Então, nós temos muito assunto para falar. E aí, após isso, veio fazer um trabalho na fazenda, né, que ele está hoje aí, e foi convidado pela então Sempre Sementes, hoje Sempre Agtech, a desenvolver um trabalho junto com eles, né, que é onde ele já me falou e está muito entusiasmado com aquilo que está fazendo. Seja bem-vindo, meu amigo Carlos Raupp, ao Agrocanal LFZ Consultoria. Oi, Esgoda, bom dia a todos os ouvintes do LFZ. Super legal estar aqui, um prazer. Sou um fã de podcast, sou um devorador de podcast, principalmente quando estou na estrada, e você sabe muito bem o quanto a gente fica na estrada, né? Então, é uma fonte de aprendizado muito grande. Puxa, fico feliz de estar aqui e espero poder estar à altura dos teus Sutil, Geraldo, e assim vai, né? Pessoas que já, Danielzão, que já passaram por aqui, né? Eduardo, e assim vai. Parar de falar nomes aqui, senão a gente esquece alguém e fica chato. Com certeza você vai agregar valor no nosso bate-papo. Mas você falou aí nas nossas idas pela estrada, eu costumo colocar um chavão, Raul, que é que a gente, né, no dia a dia, a gente frequentemente, né, é companheiro, né, de uma solidão, de um quarto de hotel e mesmo de uma boleia de um carro. Nossa vida é isso. Outro dia eu fiz uma conta aí de quantos quilômetros eu já fiz, mais ou menos, eu passei de 2 milhões de quilômetros, né? E vocês que fazem Mato Grosso afora aí ainda deve ter bem mais que isso nesses teus 38 anos, né? Só de Pioneer, já passa de 40 de trabalho. Mas, Raupp, me conte o seguinte, como que você trouxe, né, essa veia para o agronegócio? Você na tua família tem alguém ligado na agricultura ou o que que deu na cabeça, como diz o outro? Se é formado aonde? Como é que começou essa história no agro? Muito bacana. Bom, remonta desde... Né, meu pai era técnico agrícola do Ministério da Agricultura. Para tu teres uma ideia, o meu pai teria hoje 105 anos, ele se formou no ETA, Escola Técnico Agrícola de Viamão, lá no Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas que conhecemos, não vamos entrar em detalhes, já passaram por lá. Grande colégio agrícola. E meu pai foi logo trabalhar no Ministério da Agricultura, onde ele se aposentou. Trabalhou o tempo inteiro no Ministério da Agricultura. Maior parte da vida dele foi ligada a postos de fomento. Veja bem, nós estamos falando de uma época que a Embrapa estava nascendo. Então, o que o Ministério tinha eram os postos de fomento à agricultura, ou seja, de mecanização, ou seja, de trigo, ou seja, de avicultura. E o meu pai também fazia avaliação para o Banco do Brasil. Era um processo que hoje os escritórios de planejamento fazem. Isso em Santa Cruz do Sul, onde eu nasci, né? A pequena propriedade, agricultores. Então, o cara ia comprar um Maceizinho 65X, né? Então, e o meu pai lá, quantas arrobas de fumo você produz, quanto gado de leite você tem, enfim. E era lindo isso.
Aliás, sempre voltava com o carro como uma feira, né? Porque ganhava porco, ganhava linguiça, enfim, muito bacana. Então, meu pai sempre curtiu muito a agricultura. E uma cena, só para falar desse início, que eu me recordo com muito carinho, isso foi em Santa Cruz, um agricultor de sobrenome Betcher colheu, eu estou falando, eu estou com 61, eu estou falando, sei lá, 51 anos atrás, o cara tinha colhido 100 sacos por hectare de milho, né? E o pai veio todo contente, o cara quebrou a barreira do 100, e aquele número ficou na minha cabeça, né? Hoje, como tu bem sabes, né? A gente já quebra barreiras dos 200, dos 200 e pouco, então isso é muito lindo, a gente ter vivido isso. Aí depois, eu fiz agronomia na Universidade Federal de Santa Maria. Sempre trabalhei lá dentro com grandes professores, grandes mestres, que saíram na parte de olericultura, na parte de nutrição, que, por exemplo, um dos meus mentores na época foi o professor Antônio Carlos Guedes, que era a área de olericultura, foi chefe do Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças, da Embrapa depois, coisa e tal. Enfim, e tive essa oportunidade e aprendi muito. Fiz alguns estágios na Pioneer, na área de produção de sementes, né, antes de me terminar o curso, e terminei o curso e já fui direto para a Pioneer. Comecei a trabalhar em Santa Cruz do Sul. Ó, nesse teu trabalho que você desenvolveu dentro da faculdade, já te despertou interesse para ir para uma área mais específica? Por quê? Porque a agronomia para nós ela é muito vasta, né? Então você pode ir para um órgão oficial, como teu pai foi, né? Você pode montar uma empresa para ser um consultor, se bem que quando a gente sai da faculdade a gente não tem muita bagagem para isso. Você pode ir para trabalhar numa revenda, numa cooperativa. Você pode ir para um fornecedor, como foi o teu caso, para trabalhar em vendas ou para a área de pesquisa, melhoramento, né? Você pode também ir para o corpo docente, dar aula. O que te levou a ir para a Pioneer? Está explicado, mas você já entrou numa área ligada a melhoramento quando você iniciou o teu trabalho? Qual que era a tua ideia? Não melhoramento, mas todas as áreas dentro da Universidade Federal que eu trabalhei foram ligadas à pesquisa. Inclusive, o professor Guedes tinha uma linha que ele dizia assim, aqui você está trabalhando com rúcula, com tomate, com alface, com coisa e tal, são pequenos laboratóriozinhos de nutrição, que você tem que aprender nutrição, tem que aprender sobre estatística. O professor Guedes era um grande, como um bom pesquisador, né? Puxava muito a área de estatística, coisa e tal. Então, depois, quando o professor Guedes foi para Brasília, eu fui trabalhar com o professor Osmar Santos, que era, assim, professor de melhoramento, porém a linha que ele seguia era mais de nutrição, e ali eu já vi que realmente era a pesquisa que eu queria. Tanto é que eu fui estagiar na área de produção de sementes da Pioneer, e sempre falava, se tiver uma oportunidade na pesquisa, é o que eu gostaria, e pimba, aconteceu. É uma história... nós não vamos, tem uns lances muito bacanas aí no meio, mas assim, não vou mencionar aqui, senão tomo o tempo todo, né? Como na vida tranquilo. de todo mundo. Outra coisa que eu queria que você comentasse com os nossos ouvintes é que eu lembro, Raul, que a gente recebia visitas suas lá no oeste do Paraná, e você vinha com pessoas de fora que falavam inglês, e você tinha um inglês muito fluente, que acredito que ainda tem. E isso eu digo para a meninada hoje que está se formando, que quer seguir uma carreira, e não é só na área comercial, se vê que você é um cara que está na pesquisa, melhoramento, e o inglês é fundamental. O que você tem a dizer para esse pessoal sobre isso? Como é que o inglês veio na sua vida, ou quanto você estudou? Me ajude com isso. Bem, assim que eu me formei, que eu tive condições... E eu comecei a fazer curso de inglês, entrei na Pioneer, e ali o meu primeiro chefe foi um americano, porém um cara que falava fluentemente português, e aprendeu com 6 meses, quando ele veio para o Brasil. Isso foi um acontecimento, vamos dizer, esses acasos da vida, né? Que eu tive mais um grande mentor, que foi ele, Joe Anderson. E aí depois, Esgoda, quando nós nos eu vou falar depois, já tinha voltado do meu mestrado lá fora. E aí, então, lá sim, que o estressou bastante, né? E sem dúvida, mas assim, tu já estressou bastante o ponto. Língua inglesa é fundamental.
qualquer pessoa que está na pesquisa, são papers que são publicados em inglês, coisa e tal, e muito intercâmbio, coisa e tal, e realmente ajuda sim. Nesses 38 anos de Pioneer, se contratou muitas pessoas, e eu notava isso. Puxa, agora mudou já bastante, mas no Brasil, o pessoal não tinha essa busca pela língua inglesa, como tinha muito na Argentina. Então, eu vivi uma época, Esgoda, onde a empresa que eu trabalhava não estava nenhuma maravilha na Argentina. Mas os caras se colocavam muito melhor porque eles sabiam falar, eles sabiam se comunicar. Não é porque eles faziam marketing pessoal, coisa e tal, não. Uma coisa simples. Se eu puder me comunicar com você e o João aqui ao meu lado não puder, é claro que eu vou ter mais trocas com você. Então, assim, é fundamental. E tu já estressou isso. Isso aí não é... Gente, isso não é jargão, isso não é clichê. É fundamental. Gurizada, talvez um dia a chinês vai ser... a gente vai ter muita coisa para agregar aqui na conversa com o Carlos Halp, mas essa aí, guarde, que nem diz o gaúcho, guarde na guaiaca. Porque sem inglês, meu amigo, e você pensa num plano de carreira, vai ser difícil. Mas aí você entrou na Pioneer. Entrou fazendo o quê? Eu era assistente de melhorista. E assim, eu não ia entrar, e não vou dar detalhes, mas assim, para você ter uma ideia, a primeira greve dos professores, não te esquece que eu me formei em 84, né? A primeira greve que aconteceu, naquela troca, saía Figueiredo, né? Entrou o Tancredo, coisa e tal. A primeira greve foi o que era para mim ir direto para Itumbiara, na estação de pesquisa. Outra coisa. Sempre alimentei a vontade de ir para o Brasil Central. Imagina, na época, né? Goiás era uma coisa que, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Onde a coisa, às vezes, quem está lá é muito localizada, só se conhece ali, coisa e tal, né? Era uma região pouco conhecida, né? E pouco conversada no dia a dia. Ninguém sabia e ninguém pensava nesse potencial fantástico do Brasil Central, né? E eu sempre quis vir também. Porém, a greve atrasou a minha saída. E Itumbiara não pôde esperar. Porém, nesse ínterim, e eu já estava indo para outros segmentos, inclusive na época era com a Embrapa, eu tinha uma proposta de ser um trainee da Embrapa com o professor Guedes aqui em Brasília. Aí chega um telegrama lá em casa, lá em Santa Maria, dizendo que a Pioneer queria falar comigo. Aí eu pensei assim, talvez eu fiz um estágio razoável, eles estão querendo me chamar para fazer um outro estágio, coisa e tal. Aí, dia 8 de setembro de 1984, um dia depois do 7 de setembro, eu peguei o Voyage que meu pai tinha e fui lá na estação de pesquisa de Rincão de Rio falar com o tal de Joe Anderson. E a gente foi falando, ele disse, bom, quando é que você começa? Não, tá, pode começar agora, a formatura vai ser só em outubro, blá, 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 e vamos falar do teu salário. Eu olhei, olha só, Esgoda, moleque, 21 anos. Eu olhei para ele, como assim salário? Ele disse, eu tô te contratando, cara. Vamos discutir o teu salário. Sabe, que loucura? Cara, e ali eu fiquei assim, putz, ele vai me contratar, que bacana. Eu comecei com eles dia 1º de outubro, a formatura foi dia 12, né? E foram assim, aí eu fiquei em Santa Cruz até 87. E aí, em 87, o melhorista lá de Itumbiara saiu para o mestrado. E aí eu fui para lá. Ali eu comecei a trabalhar junto com Edmilson Linares, que hoje está na Longping, um grande breeder também, uma pessoa que valeria a pena se ouvir, tem muita história, fez um trabalho muito bonito na Dina, Down, Longping, né? Mas trabalhamos juntos por 2 anos, e aí 1 ano e meio. E aí eu saí para a África, fui trabalhar na Costa do Marfim pela Pioneer, numa estação de pesquisa que nós tínhamos em Yamoussoukro. Costa do Marfim, era uma colônia francesa, e de lá fui fazer o meu mestrado na Universidade de Minnesota, pela Pioneer. Eu saí num sabático, né? Olha só, continuei recebendo meu salário aqui no Brasil e fiz o meu mestrado, e aí voltei para Itumbiara, e aí fiquei até 2008 em Itumbiara, que foi uma época extremamente fértil na minha carreira, né? Trabalhei com grandes pessoas. Um adendo.
lá o teu que você saiu fazer o teu doutorado lá foi em quê? Especificamente em melhoramento de plantas? Lá em Minnesota? Foi A mestrado mestrado. especificamente em melhoramento. Comecei com o professor Steve Openshaw e depois com o professor Robert Stucker, tá? E Foi. de 0 a 10, a nota desse tempo que você passou lá. Olha, uma nota 9, tranquilamente. E não foi fácil, Esgodo. Não foi fácil, porque, para mim, eu sempre tive que estudar mais do que os outros. Né? Sabe, aquele cara que chega, dá uma lida e vai lá e tira só A, né? Então, eu sofri muito. Na época lá, dava angústias, coisas, mas eu tive a grata satisfação, eu acho que ao longo da carreira, o que influi muito, o que te ajuda muito são as pessoas que você vai conhecendo e você provavelmente dá alguma coisa em troca, mas você recebe tanto. Então, quando eu fui para Minnesota, começaram a ir alguns brasileiros para lá, né? Sandra Mila, que era da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhou muitos anos na Pioneer, hoje mora nos Estados Unidos, né? Sidney Parentoni, que é hoje da Embrapa, de Sete Lagoas, né? Grande pesquisador. Então eram pessoas assim que você tinha um grupo e se ajudavam muito, né? Mas é nota 9, tranquilo, porque nota 10 poderia até Deus, dar um 10, né? mas Você sabe que pela... eu tinha um professor na faculdade em Bandeirantes, né? Você formou em 84, eu formei em 85, né? Era um japonês que dava Isso. aula de anatomia, né? E a prova dele só tinha 9 perguntas e cada uma valia 1 ponto. Então você nunca tirava 10. Ele dizia assim: 10 é para Deus, 9 é para mim, ninguém tira, e 8 é para você se você estudar muito. Esse era o professor, cara. Eu vou te falar, viu? Mas assim, ó. Já ouviu desta faculdade de Bandeirantes através do LFZ, dos podcasts teus, viu? Bandeirantes. Bandeirantes mudou minha vida. Obrigado, Bandeirantes. Mas vamos lá. Deixa eu falar uma coisa assim, ó. Você falou que teve um período áureo, né, em Itumbiara até 2008. O porquê disso? O que teve de tão importante nesse período que você destaca com tanta força? Bom, em primeiro lugar, isso é um ponto que a gente pode discorrer muitas coisas. Em primeiro lugar, eu sempre acreditei, na época era mais uma hipótese, mas hoje eu tenho certeza disso, e é uma coisa que a Sempre AgTech é muito feliz também. Eu sempre acreditei que melhoramento, e por mais que você tenha tecnologias, você tem que ter o teste, tanto a nível de desenvolvimento de linhagem, quanto ao nível de híbridos, né? E Tumbiara era uma estação de pesquisa cercada por cana-de-açúcar, cercada por uma doencinha chamada corn stunt ou bush stunt na época, que acontecia aqui e ali, né? Mas não era tão problemática. Ora, se você está inserido nesse contexto, você vai desenvolver bons materiais para viroses em geral, para corn stunt. Se você consegue quebrar aquela velha correlação que quanto mais defensivo um material, menos produtivo ele é, mas existe o outlier, você quebra isso, né? Você vai ter bastante sucesso. O Joe Anderson tinha uma linha que ele falava muito, Esgoda, que ele dizia assim: você pode ser o melhor melhorista do mundo, mas se você tiver ensaios ruins, você não vai fazer progresso. Você pode ser um cara razoável, tá? Agora, se você tiver ensaios bons, você vai, ou num ambiente adequado, bem escolhido, representativo do que esse material vai encontrar lá na frente, você vai ter sucesso. Ou Sabe? seja, geram Então, Itumbiara confiabilidade, né? Resultados que geram confiança. Exato. E mais uma coisa, o time que a gente tinha em Itumbiara. E uma coisa que o Daniel fala isso, então eu vou dizer porque o Daniel fala, né? A pesquisa na Pioneer era uma pesquisa isolada, porque sempre reportou para fora, como acontece em várias empresas. Porém, quando a gente começou a assumir mais, o Joe foi embora, coisa e tal, a gente começou, mesmo porque eu tinha muito laço com produção, né?
a gente começou a se aproximar mais, abriu as portas da pesquisa para a empresa. Claro que não abriu para fora, que você tem os seus segredos, o seu germoplasma, né, que tem que protegê-lo muito bem. Porém, nós nos tornamos uma empresa trabalhou-se muito unido, principalmente depois que Daniel, Cláudio Peixoto, Geraldo Davans assumiu. Aliás, você entrevistou o Geraldo Davans esses dias, e ele não sabe disso. Eu estava esperando, às vezes, uma oportunidade para mencionar, e vou mencionar isso aqui. O Geraldo, na época, era chefe dos serviços agronômicos no Brasil, né? E ele era um cara que ia lá na estação e girava com a gente, e olhava materiais, mesmo que estavam em estágios anteriores. E ele sempre foi uma pessoa muito ligada à pesquisa. Depois que saiu da Pioneer, passou aquele período na Dow, também o foi. E, assim, uma pessoa que ia lá e sempre trazia muita energia para a pesquisa, um cara que respeitava. Eu vivi uma época, Esgoda, isso já é passado, as pessoas, muitas delas já faleceram e já foram embora, coisa e tal, mas que a pesquisa, porque ela tinha esse comportamento dentro da Pioneer, ela era, isso aí, a maioria, eu acho que não tem mais ninguém na empresa que pode contar essa história, o Delmar talvez eu possa, né, mas ele não está mais na empresa também, a pesquisa não era muito considerada. Por quê? Porque ela se insistava, ela saía. Se você não tá junto, se você não busca uma parceria, era aquele esquema, eu vou te entregar o produto. E aí isso saía bobagem. Entendeu? Entendi. Então, eu acredito no livro da Pioneer, essa história tem que ser escrita. E isso aí se deve muito a essa turminha aí. Aí tem várias outras pessoas, mas eu vou citar eles, esse trio, né? Porque eles foram muito responsáveis. E aí, em Itumbiara também, junto com o Peixoto, nós fizemos uma série de ações. Quarentena, ninguém tinha estação quarentenária no Brasil, nós fomos os primeiros. Um trabalho de muita. O Ministério da Agricultura, que eu tenho o mais absoluto respeito, sempre tive uma aqui. Eu estou aqui, né? Meu pai trabalhou a vida inteira no Ministério, tem um carinho, né? Mas um órgão que dizia assim, como é que eu vou poder credenciar uma empresa privada? Eles vão introduzir patógenos e coisa e tal, eles não têm interesse em salvaguardar, né? Esse tipo de coisa. Eu estou falando de 25, 30 anos atrás. Mas esses caras, a gente levou eles para a estação, mostrava o que fazia, mostrava o que era uma polinização. Gente, nós precisamos ter rapidez no movimento de germoplasma. Isso é germoplasma que está entrando para o Brasil. E assim ia, sabe? E o Peixoto foi um grande parceiro nisso aí. Tá? Então é um exemplo pequenininho, que talvez para muitos que estão ouvindo não deem a devida importância. Mas isso permitiu não só trazer germoplasma para a PAI. Brasil é signatário da UPOV 78. Qualquer empresa pode autofecundar um híbrido, ser comprado comercialmente, pode autofecundá-lo e obter uma nova linhagem. Claro que tem a questão do trait hoje em dia, tá? O trait é protegido, né? Mas mesmo com material protegido, existe esse direito. O Brasil ainda é signatário desse tratado. Ou seja, no momento que você introduz um germoplasma superior, de alguma forma ele vai ser disponível. Não teve ontem aquela variedade que você e o José Geraldo, né, conversaram Gilmar, da Nideira que tu plantou? A 5909 da Nideira? Isso, que ele comentou, todo mundo pegou ela e tentou trabalhar ela. No milho acontece a mesma coisa também, gente. Então, no momento que eu estou introgredindo um material diferente, né, outras pessoas vão poder usá-lo. Claro que não vão poder pegar a linhagem, não vão poder ir num campo de produção e roubar a linhagem. Não, mas elas vão poder autofecundar. Eu acho bonito demais isso. E isso ajuda a agricultura como um todo, sabe? Ô Ralph, me diga isso, uma Esgoda, coisa. Um melhorista como você, primeiro que você sempre foi, na minha opinião, e quando você vinha nas nossas áreas, você demonstrava isso claramente, um cara apaixonado pelaquilo que faz, né? Você sempre vibrou com isso e botava energia, que a princípio a gente acha que isso não é muito pertinente a pesquisadores, melhoristas e coisa e tal, é mais um cara da área de vendas, não, ele é pertinente a cada um, né, no amor que tem pelaquilo que faz. Mas, né, dizem, né, porque eu só tenho um filho, né, amém, né,
filho muito bacana e tal, mas dizem que quem tem mais que um filho, tem 2, 3 filhos, né? Ele não tem preferência por um ou por outro, que o amor é o mesmo. E no melhoramento? Se você fosse botar um filho teu que você pariu, vamos assim dizer, e que é a tua menina dos olhos, que material é esse que você guarda no coração até hoje, que deu muitos frutos para a Pioneer? Você poderia falar de que material? Você vai falar, são muitos, Esgoda, mas Claro que eu quero ver o da é. paixão, o do coração. Quem é ele, cara? Tá. Em primeiro lugar, Esgoda, claro que eu vou falar, mas eu só quero deixar um ponto aqui. Não existe o produto do fulano, do ciclano, do beltrano. É de um time. Mas você, como melhorista, está liderando um processo, você é o inventor do produto, até isso fica catalogado. Eu comecei sempre a botar mais nomes como inventores das linhagens e dos híbridos. Hoje todo mundo faz isso, né? Mas é difícil eu mencionar um só. Mas eu te digo uma coisa, eu acho que talvez pela importância que ele teve, pela longevidade que ele teve, tá? Dos produtos que a linhagem macho foi feita por um sujeito chamado Maurício Kobirac. E as duas linhagens fêmeas, que é um híbrido simples modificado, foram feitas por quem consta como inventor lá foi o Carlos Haupt, né? E o híbrido, quem colocou ele junto, quem fez o assembling dele foi o Carlos Haupt. Se chama 30K75. Agora, eu sabia. Eu devia ter aquela plaquinha do futebol. Eu já sabia. Uma coisa que as pessoas falam muito, Esgoda, e eu queria deixar bem claro, quando me apresento, né? Esse cara fez o 30F53. Não, o 30F53 é um híbrido de Toledo, foi feito pelo Delmar Brenner e sua equipe, né? Eu sou pai dos avós dele, né? Isso é muito bonito no melhoramento, né? Você vai construindo em cima, é genética aditiva, né? Adendo. Então, uma parte, Delmar, cara fantástico que eu conhecia, porque eu morava em Palotina, ele ficava em Toledo, quando eu ia na pesquisa, ele me atendia com a maior presteza, um cara fantástico. Delmar, se você tiver a oportunidade de escutar isso aí, se você ainda tiver o contato do Delmar, Carlos, manda essa entrevista para ele. Um grande abraço para você, porque antes de tudo, Delmar, você é um cara fantástico, independente do profissional melhorista, você como pessoa é um cara 10. Parabéns, Delmar, grande abraço, fique com Deus. Bora! Então, só um parênteses, não. Ele se aposentou e realmente entrou. Não que ele não atua, ele atua, ele tem muitos negócios dele, sempre investiu em imóveis, coisa e tal, mas ele não tem feito. Eu tenho contato, vou até passar para você. Seria uma pessoa que traria muitas coisas. Trabalhamos muito bem juntos, muito bem juntos. Mas verdade seja dita. Aquele programa de Toledo contribuiu com o 30F53 e vários outros, né? Mas para mim, eu acho que é o K75, talvez do 30F80, mas é outra amplitude, vamos dizer assim. Sabe um híbrido da Pioneer que marcou para mim, cara? Que esse era meu filho e ganhei muito dinheiro com ele trabalhando na Pioneer? 3063, né? Era um material imbatível, cara. Não tinha para ninguém onde a gente entrava. E era uma dificuldade de você segurar esse material, porque a gente tinha híbridos fantásticos, como o 3207, como o 3072, o 3069, né? E materiais que a gente precisava vender portfólio, chegava para o agricultor e colocava o portfólio, e quando a gente ia embora, ele ia lá na cooperativa, na revenda, e comprava 100% da área de 3063, porque o material na época botava 10, 15 sacos por hectare em cima de todo mundo, não tinha para ninguém. Aí como é que se vai fazer, né? Até que não entrou uma antracnose de colmo nele e quase matou nós, né? Faz parte, né? E aí nós estamos aí na década aí de 2010 até 2020. Que ano você saiu da Pioneer? Eu saí no dia 31 de março de 2022. 22. Nesse ínterim, o que aconteceu é que
que meu chefe, Pedro Sasso, que tem uma entrevista também no nosso canal do YouTube, fantástica com o Pedrão, um abraço, Pedrão, né? Ele falava para mim assim, Carlos, Esgoda, lá no futuro, nós vamos ter tantas fusões que ficaremos aí com 4, 5 empresas dominando o mercado, que é basicamente o que a gente tem hoje, né? Se a gente somar aí Bayer, se a gente somar Corteva, Longping e outras, nós passamos aí em 5 empresas de 90% do mercado de semente de milho híbrido, né? E aí aconteceu que a Pioneer, né, e a DuPont se fundiram. Me conte um pouco sobre isso, como foi a tua vivência com isso aí, Ralph? Aqui eu posso ser bem rápido. A fusão da Pioneer com a DuPont foi uma fusão que, em termos de melhoramento, em termos de dia a dia, não afetou muito. Uma coisa que aconteceu, sem dúvida, foi a gente, pela primeira vez, começar a ter contato com uma empresa de origem química, né? Então a área de segurança mudou muito, né? O que é uma coisa boa, né? Evoluiu muito, mudou muito, né? Mas não houve muita interferência. A DuPont deixou a Pioneer por muitos anos e nunca influiu no mercado de sementes da Pioneer, tá? Então essa foi uma fusão bem tranquila. Já se falou muito aqui sobre a grande fusão, né? Quando a Monsanto comprou a Grosseries, Cargill, DeKalb, né? O Risse falou sobre isso, muita gente falou, né? Mas a fusão Pioneer-DuPont, ela foi bem lenta, porque eles começaram adquirindo uma parte, né? E depois acabaram comprando toda a empresa. Então, na pesquisa não houve um impacto at all. Na área comercial talvez houve alguma coisa, mas não foi muito grande, não. Me recorde, o Pioneer e DuPont não teve muito impacto, porque era uma empresa de químico com semente, né? E a parte da semente continuou tocando do mesmo jeito e tal. E aí entrou tal e outras coisas no momento. Como que foi isso? Como que é essa entrada aí? Essa é uma da que a gente pode falar mais um pouco, né? Eu sempre costumava dizer, Esgoda, com todo respeito a todas as empresas, eu sempre costumava dizer que eu considerava a Dow, em termos de sementes, o germoplasma que eu mais respeitava, vamos dizer assim, né, no contexto de competitividade, tá? E uma porque eu conhecia algumas pessoas, o Edmilson já estava lá, o Roberto Carvalho, Renatão, coisa e tal, e outra porque eu conhecia os materiais, a gente olha os materiais, né? Aí em 2017 veio a fusão, né? E a gente foi um processo de conhecimento, se criou uma grande empresa, se dividiu em 3, e aí a gente teve acesso a todo o germoplasma da Dow, e a Dow teve acesso a todo o nosso germoplasma, teve que se fazer uma venda de parte disso, foi onde surgiu a Longping, né, por questões regulamentares, né, de regulamentação do Brasil, mas essa fusão, sim, foi uma fusão que, na minha opinião, foi uma grande experiência. Em primeiro lugar, uma das coisas que nós fizemos, a primeira coisa que nós fizemos, nós não tínhamos ainda marcadores, e nós não podíamos, não dava tempo ainda, né? Mas junto com o Edmilson, a gente já, baseado na genealogia dos materiais, já bolamos alguns cruzamentos, vamos cruzar A com B, C com B, os híbridos interempresas, né? E se começou a trabalhar esses materiais, não se podia ainda fazer melhoramento, propriamente dito, né? Aí depois houve um impacto também muito grande na área comercial como um todo. Na época eu passei a fazer parte do conselho da Corteva, né, que foi uma experiência fantástica também. Agora, uma coisa que eu não abri a mão e que eu era o primeiro a criticar. Houve sim, não no Brasil, mas houve sim, principalmente nos Estados Unidos, o germoplasma da Dow, a Dow não era, na química era grande química, mas na parte de sementes ela não era tão competitiva. O melhorista que começaram a ter vícios ou
só prestigiar o germoplasma, que por um motivo ou outro foi ele que desenvolveu, esse cara está fadado ao fracasso. Ponto. A maior estupidez que a gente pode fazer é negligenciar o germoplasma. Eu chamo isso a síndrome, isso eu que inventei esse termo, junto com o Delmar, a gente falava muito isso. E tem N exemplos aqui que nós não vamos mencionar agora. Mas a síndrome do não feito aqui. O que é a síndrome do não feito aqui? Eu e o Esgoda somos melhoristas. O Esgoda tem um programa dele lá em Palotina e o Ralph tem um programa dele aqui em Santa Helena de Goiás. E beleza. Eu trago um produto lá de Palotina, ele vai bem. Mas esse produto é do Esgoda, eu não vou usar. Quem está nos ouvindo pode pensar, não, isso não acontece. Senhores, acontece sim. A gente sabe de exemplos de empresas que pereceram por causa disso, tá? É uma chave do insucesso, sabe? Então, essa é a síndrome do não feito aqui que eu falo. Então, é uma das coisas que aqui no Brasil, inclusive quando eu saí da Pioneer, foi um processo bem tranquilo, a gente decidiu isso. Eu decidi que eu queria sair no dia 21 de setembro de 2021, junto com o nosso vice-presidente global, e porque eu estava querendo cuidar das minhas coisas, eu queria aprender sobre pecuária, eu queria ir para outras, né? Eu nem imaginava o que ia acontecer depois, que é a minha experiência que eu estou tendo com a Sempre Agtech, é uma coisa muito bonita. Mas quando eu saí, foi muito bacana. Eu ouvi de colegas ex-Down que disseram, Ralph, você foi o cara que mais nos ajudou a nos sentirmos em casa, porque lá de fora vinha muita influência. É rádio peão, nada mais do que isso, Esgoto, que é uma coisa que destrói uma organização, tá? Lá o fulano está sendo discriminado, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Aqui no Brasil se procurou não ter isso, mas mesmo assim algumas pessoas acabaram saindo, o próprio Edmilson. E ele estava um pouco desconfortável, sabe? E isso é muito ruim. Então perdemos um talento que está aí fazendo um belíssimo trabalho na Lamping aí, mas isso é uma coisa assim que eu me orgulho bastante, né? Porque pessoas é tudo, né, Esgoda? As pessoas que tu fazes são fundamental. Então foi um merge muito legal, foi um baita de um aprendizado, muita cautela, porque, era uma empresa de sucesso, a história deles, né, era porque não existe mais, né, ela se fundiu, mas, tu sabe da história, a Down estava vindo com excelentes 30A, 37, por exemplo. Eu faltava, eu acho, para a Dow, assim, no tempo, até antes um pouco desses materiais, era foco, né? Então, a equipe não era tão focada como era uma equipe focada da Pioneer, mesmo da Grosseries e por aí afora, da Cargill, né? Faltava mais foco, né? Do que outra coisa no time comercial, né? Sim, e a pesquisa não tinha tanto recurso, né? Era uma empresa química por excelência, é que aconteceu o contrário na área química, né? A Dow que prevaleceu, vamos dizer assim, né? A maior empresa química do mundo, né? Com tudo que tem tinta e tal. Mas aí, né? O Carlos Ralph saiu desse mercado e falou assim: eu vou deixar de ser melhorista, né? Você tá com que idade, Ralph? 61. 61. Nós temos quase a mesma idade, eu tenho 62. Se você está falando de 2022, fazem 2 anos, você completando aí 60 aí quase, falou, eu vou criar gado. E partiu para São Valério, no Tocantins, onde você está hoje criando gado, mas você foi pego pelo destino, né? Pelo Fernando Presoto, que disse, vem comigo, Ralph. E você foi para Sempre Sementes, hoje Sempre Agtech. Como é que é essa história? Conta para nós. Bacana. Bom, eu acho que tu já descreveu ela, né? Isso é uma coisa bonita. Felizmente, né, a gente tem eu não tenho muito network, eu estou formando um network, mas tinham pessoas que conheciam o trabalho da gente que tem, né? E o Fernando tem essa pegada na biotecnologia, que, aliás, eu depois te passo, eu acho que seria muito legal tu falar com o Hugo Molinari, que é o cara que lidera toda a pesquisa da Sempre, mas o foco dele é mais na área de biotecnologia.
A Sempre Agtech está fazendo transformação. A Sempre Agtech está desenvolvendo tecnologias como RNA interferente, né? Está fazendo um trabalho bonito com biológicos, né? E o Fernando tem essa pegada, assim, de querer ser o cara nessas áreas também. Só que ele sempre falou, eu tenho que turbinar os meus produtos também, eu tenho que fazer a genética clássica, a genética. Então, chamou a gente para ajudar a trabalhar o programa, para evoluir o programa. Não vou nem falar em estruturar, que eles já tinham um programa, né? Porém, muito legal o que ele falou, qual que é o propósito da empresa. Uma empresa brasileira, bacana, é diferente do que eu via antes. Uma empresa onde é uma empresa de um dono só, onde você está à distância de um zap. Cadê meu telefone? Eu ia mostrar meu telefone. Você está à distância do WhatsApp, de um Sutil, nosso ex-presidente, né? Do Fernando, né? E houveram algumas coisas que aconteceram depois. O Charles Zimmer, aí era o líder da estação de Guarapuava, um cara que tem um olho para melhoramento fantástico, decidiu vir também para a Sempre Agtech, e a gente está aí construindo um time, construindo um germoplasma, desenvolvendo materiais, vamos estar codificando nossas linhagens agora, uma galera jovem, e assim, eu faço muito coaching com eles, não o coaching que tu faz, mas assim, da parte de melhoramento em si, sabe? Isso está sendo muito bacana. E assim, aconteceu desse jeito. Eu várias vezes falei, Fernando, eu não quero, não sei o quê, e papapá. E aí foi indo e culminou, que é o que eu considero a data base, vamos dizer assim, dia 4 de junho de 2022. E, cara, o que é bonito isso, Esgoda, o que é bacana isso, como o Fernando tinha um germoplasma adquirido já muito bom, a gente começou a trabalhar isso, não apagando as coisas boas que tinha no passado, que eram várias, tá? Isso é outra coisa. Te lembra? A síndrome do não feito aqui, né? Inclusive, Esgoda, uma coisa que eu fiz, que foi muito legal. Tem um senhor que passou por Cargill, desenvolveu excelentes linhagens na Cargill no passado, que ele hoje auxilia a marca Produce, né? E eu fiz questão de, numa reunião de vendas que foi em Foz do Iguaçu, da Sempre Agtech, em maio do ano passado, eu abri a minha apresentação com uma foto dele e uma foto de um outro funcionário da empresa que está lá desde que o Fernando era guri, né? E caras que contribuíram muito. Eu disse, ó, é em cima disso aqui que a gente vai construir, sabe? Para os caras saberem que, claro, a gente teve mudanças em equipe, fizemos algumas mudanças bem fortes na equipe, tudo, coisas que fazem parte do dia a dia, tá? Mas esse aqui é a nossa base, né? Então é muito bacana. Assim, Esgoda, eu podia falar em exemplos. Por exemplo, sabe o que eu estou fazendo aqui no Tocantins? Semana retrasada estava no Piauí, no Maranhão, fomos olhar áreas para colocar ensaios, conseguimos plantar um. Ontem e hoje, assim que terminar essa tele aqui, eu estou voltando para uma área aqui em Silvanópolis e estamos sim plantando um ensaio de matraca. E eu estou com a mão na matraca. Mas que plantio caro esse, que plantio caro, tá o Halp lá na... Cara, é construindo caráter, construindo uma marca, construindo um estilo, sabe? Eu acredito nisso. Sabe, Ralph, eu conhecia sempre já há um tempo atrás, aí, sei lá, acho que 5 anos, talvez, onde eu fiz uns trabalhos de treinamento de vendas e tal, e eu via o Fernando sempre com esse ímpeto de crescer e tal, e não enxergava tanto esse crescimento quanto eu vejo hoje, né? Mas ao que eu atribuo isso, né? Eu talvez até a perspicácia dele de fazer aquilo que você falou agora há pouco, de se cercar de pessoas boas. Pessoas são tudo. Então, ele trouxe o Sutil, ele trouxe você, ele trouxe o Sakamoto, ele trouxe o Molinari, que você está falando, e desculpe aí algumas outras pessoas que ele também trouxe, que eu não estou lembrando o nome, não sendo injusto, mas o que acontece? O André Dias, que foi meu chefe também, que é outra pessoa fantástica que eu aprendi muito, né? André Dias, Paulo Cal e assim por diante, Daniel Glatt,
né? Mas o André Dias falava assim para mim: Esgoda, você está tranquilo? Eu dizia assim: não, André, eu estou preocupado. Daí ele dizia assim: ainda bem que você está preocupado, Esgoda, porque você está preocupado, eu estou tranquilo. Agora, se você estiver tranquilo, eu estou preocupado. Então, eu tenho certeza que nesse momento, com esses segmentos que essas pessoas estão tocando, né? O Presoto, o Fernando, ele está tranquilo, sabendo que vocês estão preocupados. Cara, você tem 61 anos, você está aí em São Valério, no Tocantins, e você está falando para mim, meu brother, que você vai sair da nosso bate-papo aqui e vai bater matraca, cara. E aí, cara, cadê os caras que se formam que vai fazer isso? Porque não tem. Os olhos, eu acredito que os olhos do melhorista é que fazem a coisa acontecer. E não é só ir lá de salto alto para olhar quando o híbrido está pronto para colher. Então você está demamando a caducando, tanto no gado, né? Porque o gado a gente tem expressão. O que, que você faz com o gado? Ah, eu estou demamando a caducando. Eu crio bezerro e engordo e tal. E você está demamando a caducando no melhoramento, montando ensaio. E eu acho Não que é, isso é que faz a diferença. Você se cercar de pessoas boas. E hoje eu vejo a sempre diferente tanto no negócio como um todo do Presoto, que é no biológico, né, que é na Produce, né, que é na própria Sempre Agtech. Eu estou acreditando com força que vocês já estão brigando e ainda vêm para brigar mais forte no mercado com as grandes aí, vamos dizer, os tubarões da semente de milho, né? Principalmente. Esgoda, muito bem colocado. Eu vou procurar não ser repetitivo aqui, eu só quero fazer um comentário, né? E, ao mesmo tempo, estamos puxando forte novas tecnologias, né? Para sempre, novas para sempre, né? Estamos trabalhando forte, tentando buscar parcerias para desenvolver, e temos pessoas excelentes dentro da empresa que vão ajudar isso, né? Para poder desenvolver realmente um banco de informação genotípica do nosso material, que é uma coisa que a gente tem muito pouco, tá? Isso toma um tempo, né? Você tem que construir aquela associação do teu marcador com o teu fenótipo, né? E isso tudo está começando a ser construído também. Nós também, toda hora no ouvido do Fernando, do Sutil, precisamos mais tratores, mais plantadeiras, né? Tem que evoluir isso, mas é um ensaio pequeno. E uma coisa que eu acho bonito, esse ensaio que nós estamos plantando hoje, tá? São ensaios que nós consideramos as nossas vitrines, onde estão plantados, claro que depende da região, tem mais ou menos, né? Cerca de 19 produtos que nós consideramos pré-comerciais, que já conseguimos produzir em algum volume, para que os nossos representantes possam já plantá-los. E isso é uma área que, sem dúvida, nós temos que... E assim, tu perguntou sobre estar confortável, tu está confortável, vai sair, eu te digo assim, eu tenho completa confiança no potencial genético desses materiais. Agora, o nosso desafio é manter esse potencial genético em volumes, sabe? Essa é hoje a minha preocupação. Então, assim, talvez um insight aqui, né? Você pode ir na melhor universidade, na melhor faculdade de melhoramento, de genética, ter o melhor orientador, ter as melhores ferramentas. Se você não interagir com a área de produção, se você não interagir, obviamente, com a área comercial também, mas principalmente com a área de produção, eu estou entregando uma linhagem, ela está bacana, vamos lá, vamos acompanhar esse campo, né? Vamos fazer com que essa genética chegue ao nosso cliente, né? E isso é um aspecto importante que a gente está também trabalhando junto. Só um ponto aqui, Esgoda, nós também falamos sobre pessoas do time do Fernando, né? Hoje o Evandro Georg, que tem mais de 25 anos de experiência em semente matriz, talvez tu te lembra dele, ele está junto conosco na Sempre, tocando a semente matriz, que era uma dor que a Sempre tinha, vamos dizer assim, usando um termo moderno, né? As dores, né? Uma dor que nós tínhamos nessa área. E, putz, está fazendo um trabalho. E eu sempre fui um parceiraço dele na minha vida anterior, sabe? Que bom, Então é que assim, bom. venho de uma empresa fantástica. Eu devo muito, muito, muito a Corteva, muito, a pioneira Corteva, acho que dei minha contribuição também. Ela permitiu que eu saísse, que eu conhecesse o mundo. Tem materiais nossos hoje, né? Tailândia, Índia, coisa e tal, isso é outra coisa fantástica, né?
Mas a Sempre Agtech lembra um pouco, lá na minha cabeça, naquela hora do teu sonho, que é importantíssimo, eu sonho. Eu estou colhendo um F2, que vai ser uma nova linhagem daqui a 3, 4 anos. Eu estou andando um campo de DHs, que vai ser uma nova linhagem ano que vem, e eu estou pensando, quando essa linhagem aqui chegar num híbrido comercial? E eu sonho com isso, sabe? Eu acho bacana isso. Porque algumas características de produtibilidade, principalmente, já pode ver ali, né? Mas eu lembro um pouco daquele ambiente que a gente fala muito ali no ex-Pioneer, sabe? Que é muito bacana. As coisas mudam, Esgoto. As coisas mudam. Hoje a Corteva é uma grande empresa, então é óbvio que aquele grupinho pequeno que comandava uma Pioneer no passado não é mais a mesma coisa, a empresa fica grande. Eu brinco com a galera na Sempre, né? A gente tem muita liberdade, coisa e tal. Eu digo, deixa nós chegar nos nossos 5, 6 milhões de sacos e vocês vão ver como a coisa vai mudar. Já começa, tem que trabalhar isso, né? Criar silos, aquelas coisas, né? Mas é isso aí. Possível, é possível. Assim, Ralph, nós estamos indo aí para 1 hora de conversa e eu queria mexer em mais um assunto antes da gente partir para encerrar. Eu já falei isso em outras conversas com outros parceiros que a gente teve aqui no nosso Agro Canal, mas eu considero assim que milho ele tem 3 pilares, né? O milho híbrido, que o melhorista está sempre buscando a perfeição, né? Ciclo, né? Você conseguir fazer um ciclo mais rápido para aproveitar 2 culturas no ano, etc. e tal, fugir de seca, fugir de geada, né? Sanidade, não tem nem o que falar a respeito disso, porque quanto mais sadio o material, menos problemas vamos ter, né? E isso tudo aliado com produtividade. Então, ciclo, sanidade e produtividade, né? Então, acredito que o melhorista, posso estar errado, mas ele está sempre pensando nisso. É duro a pergunta que eu vou fazer para você, é muito difícil, né? Se eu tivesse dizendo para você assim, eu quase que já sei a resposta dela, mas você estaria dando mais foco em quê? Em produtividade, em ciclo ou em sanidade? Fala para mim. Olha, claro que é uma pergunta que você sempre tem que falar na produtividade. Porém, na atual conjuntura que eu estou passando, né, eu já estou pegando fortalezas como sanidade num bom nível. Eu estou pegando a fortaleza ciclo num nível não tão bom. E eu estou pegando a fortaleza produtividade também num nível bom, não tão bom. Tá? Para não dizer, ele não está em excelência. Então, hoje o que a gente está buscando, por exemplo, Sul. Né? No Sul, o nosso ciclo da Sempre Agtech tem que diminuir, porque os nossos materiais são muito tardios. Não estou nem falando de safrinha aqui, falando Sul, verão, onde ainda existe algum verão, né? Um mercado muito importante, coisa e tal. Então, você tem mecanismos, e isso é outra coisa, gente. Você tem mecanismos que você pode introgredir material, né? Forçar o teu ciclo durante o teu processo de melhoramento, criar populações de melhoramento que vão segregar para ciclo e procurar buscar os caras de ciclo mais rápido. Então, hoje, é um foco que está se dando. E produtividade também é outro foco que está se dando, que vem da onde? Vem também da introgressão de germoplasma e vem também do teu foco nos teus ensaios. Agora, a fortaleza, sanidade, que é enfesamento, doenças foliares em geral, mas eu cito enfesamento como principal, grão e colmo. Essa tu jamais pode perder. Esgoda, tu é desculpe o termo, um macaco velho de vendas, como muitos colegas nossos que eu respeito imensamente. Você vai chegar na minha propriedade. Eu plantei aqui meu 20A44, aqui, né? Baita produto da Sempre, tá? Você vai chegar na minha propriedade aqui e eu talvez, se eu não produzir uma produtividade que eu me sinta satisfeito, você trabalha isso comigo. Agora, se eu chamar o Esgoda para cá e o meu milho tá branquinho de Stenocarpella macrospora, tá todo no chão, aí, meu querido, não tem como. Milho no chão e milho com problema de grão, tu não ajeita. Cara, produziu menos que o concorrente, um pouco, coisa e tal, você vai trabalhando, papapá. Tu entende o que eu quero dizer?
É óbvio que a gente está buscando ciclo, está buscando. Agora, tu falou uma coisa, hoje de manhã, nós falamos de produtos super precoces, com florescimento precoce, que fizeram época. Hoje o ciclo, tá, é importante, claro, mas você tem excelentes materiais em várias organizações na safrinha que a questão ciclo é trabalhada. Inclusive materiais com excelente tolerância seca, que parece uma dicotomia. Mas peraí, se ele demora mais, porque o ciclo é a velocidade de enchimento de grão, se ele demora mais para encher o grão, eu vou expor esse material a períodos críticos de chuva, porque a chuva vai acabar. Mas não parece ser assim. Parece que esses materiais têm uma robustez maior para isso, em alguns casos, entendeu? Então, assim, hoje na Sempre Agtech, né, a gente quer manter a fortaleza e nós temos uma fitopatologia forte, né? E nós não fazemos avanço, isso vai das minhas épocas lá, alô Elcio Alves, né? Grande fitopatologista que eu trabalhei 25 anos junto, né? Nós não vamos para nenhum avanço sem ter um fitopatologista ao lado, isso é fundamental. Eu adoro ir para o campo com fitopatologista, às vezes eles exageram um pouco, né? Mas assim, é fundamental você manter essa fortaleza. Eu acho que eu respondi, eu te citei dois elementos desse triângulo. Hoje nós estamos focando, e te falei mais ou menos a forma que a gente está focando, né? Mas manter aquela característica é muito importante. E é isso aí, acho que é isso. Você sabe, você lembra de um material chamado 3027? Da Pioneer? O Márcio, claro que eu lembro. O Márcio, que fazia medianeira, né? Como RC, um representante comercial, ele falava assim, pessoal, esse milho aqui não é bom plantar, porque o combo dele é tão forte que se tua mulher brigar com você e pegar um combo desse e te dar nas costas, não vai quebrar o combo, você vai apanhar de milho. Né? Então, essas coisas que marcaram a gente, e eu, assim, como produtor, porque eu também sou agricultor, cara, parei de plantar 2 anos atrás, eu amo plantar, né? Só que eu também gosto de colher, e a seca do Mato Grosso do Sul me judiou demais, mas eu sempre em milho pensei o seguinte: eu não quero ter o melhor material, mas eu também não quero ter o pior. Então, o fato de ter um milho com estabilidade sempre foi aquilo que eu busquei. Quando eu vejo o aspecto que você falou, sanidade, como, que eu vou lá colher, esse milho está em pé, está bonito, tem qualidade de grão. Você colher 5% a mais ou a menos, às vezes é diferença que na média dos anos você acaba tirando, quando vem um intempério ou alguma coisa diferente e faz com que aquele híbrido, teoricamente um pouco mais produtivo, te jogue lá embaixo. Então, eu sempre busquei, eu acho que é o que a Pioneer sempre buscou, estabilidade, plantar mais de um híbrido, né, para você ter várias possibilidades também de vitória sobre os seus concorrentes. Eu acho que isso sempre foi um parâmetro aí que você especificou bem. Mas, Ralph, nós estamos aí com 1 hora de conversa, né? Foi extremamente proveitosa. Eu acredito que você agregou um monte para os jovens que estão aqui escutando a gente, mesmo para os saudosistas que com você trabalharam e hoje também estão trabalhando, né? Então eu queria te agradecer muito por essa conversa, né? O Agrocanal LFZ Consultoria te agradece muito por esse bate-papo, pela essa contribuição, e vou te liberar para tu ir plantar teu ensaio de matraca. Tua consideração final sobre o nosso bate-papo aqui. Obrigado por me esperar, que o sol já tá aumentando, sabe? Eu já tinha. Mas, consideração final, bom, agradeço muito, eu acho que é legal. Como eu te falei anteriormente, eu quando engreno, assim, talvez eu fale um pouco mais, mas eu sempre, o que eu vou acrescentar, coisa e tal. Mas assim, eu acho que é muito legal, eu acho que tem alguns take-homes que a gente podia passar. Você falou de inglês, coisa e tal, mas eu acho que uma coisa que eu noto hoje, e eu tenho 3 filhotas, né, 3 adoráveis filhotas, uma já é médica, a outra nutricionista, e a outra pratica um esporte chamado wakeboard e está fazendo marketing de publicidade. Sou muito abençoado, uma esposa hiper parceira,
Nós vamos para 30 anos de casado agora, em julho, e assim, e eu vejo isso nas minhas filhas também. Eu acho que e a gente tem que entender um pouco isso também, sabe? Mas, principalmente no melhoramento, é importante a continuidade, um pouco de continuidade. Tá? Então, as pessoas acho que têm que dar um tempo, às vezes, num trabalho, coisa e tal, para ir crescendo esse todo. É claro que a tecnologia está acelerando muito isso. Ontem foi mencionado de novo, que eu escutei ontem o podcast desse... José Gilmar. Aqui, José Geraldo, né? José Gilmar. Gilmar. 61 anos eu posso ter esses probleminhas de nome, né? Às vezes eu confundo os nomes das minhas filhas também. Mas então, assim, as coisas vão acelerar um pouco, mas eu acho que você dar um pouco mais de tempo para o processo e acreditar nas pessoas que você está consciente que são competentes, que você trouxe para trabalhar no teu time. Eu tive alguém, tá? Várias pessoas que acreditaram muito no meu trabalho, às vezes mais do que eu, tá? Às vezes mais do que eu, tá? E eu já fiz, e eu procuro fazer a mesma coisa, sabe, Esgoda? E não tem perfeição, né? Não tem essa coisa de, esse germoplasma veio de lá, ou veio todo germoplasma é bom, vai precisar mais tempo ao mesmo tempo, né? Mais tempo ou menos tempo para você trabalhar ele, mas ele tem alguma coisa de positiva sempre, tá? E é isso, eu acho o trabalho muito bonito, muito bacana, e acho que é isso, Esgoda. Vamos lá. Estou à sua disposição. Eu queria agradecer de coração a essa conversa que a gente teve com o nosso amigo Carlos Halp, melhorista, com 38 anos de Pioneer, hoje com 1 ano e meio de Sempre Agtech. Daqui a pouco nós vamos estar fazendo uma entrevista, daqui a uns 15 anos, ele vai estar com 16 anos e meio de Agtech, né? De Sempre Agtech, e a gente vai estar contando novas histórias. Então, muito obrigado, fiquem comigo no Agrocanal LFZ Consultoria. Você tem o link para você dar o seu positivo, o seu joinha aí, toda quinta-feira com Esgoda, vem comigo. Por quê, moçada? Porque o agronegócio não para, e porque o agronegócio... Como é que é, Ralph? O agronegócio é... O agronegócio é o nosso negócio. É isso aí, meu amigo. Um grande abraço, fique com Deus e bom plantio aí.